Fala pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo, mais uma live falando sobre São Tomás de Aquino, grande santo, grande sábio. Grande inspiração, inclusive, foi o santo da minha conversão. Então, para mim, é uma alegria imensa falar sobre São Tomás. Live Conf aqui dessa terça-feira de tarde, falando sobre o doutor Angélico. É simplesmente um dos maiores filósofos da história. Shadowban segue firme, chegou nada. Então, ó, pessoal que tá aí na live, aproveitem agora já para curtir, mandem o link, pega o compartilhar e começa a disparar para o pessoal. Porque o pessoal simplesmente não recebe as lives. Sabe que eu não recebi a live, eu entrei num perfil alternativo para olhar, sou inscrito no meu próprio canal e não recebi. Então, é claro que tem Shadowban aí. A gente já falou sobre tantos assuntos. Eu acho que aquela live, a live que a gente irritou o algoritmo de vez, foi aquela do Trump, a gente zerou, né? Acho que foi a live que zerou a gente conseguiu, acho que, atiçar as travas possíveis, né? Mas é isso, né? E eu tava até pensando, meditando esses dias, teve muita gente falando aqui que assiste os terços do Frei Gilson. O Frei Gilson que foi proibido de falar os números. É muito bom, né? O Frei Gilson foi proibido de falar os números do terço dele. Afinal, né? Realmente, a maior ameaça à segurança nacional ao país deve ser o terço mesmo, né? De fato, eu acho que do ponto de vista dos encapetados, o terço do Frei Gilson deve ser uma das maiores ameaças nacionais. Mas tirando essa, né? Quem proibiu foram pessoas da igreja. Pessoas da igreja estão inclusive falando, não, você não pode. Mas o bispo dele, claro, defendeu ele muito. Mas é engraçado porque... É muito engraçado porque literalmente ele só está rezando o terço. Literalmente é só o terço. Então as coisas vão se tornando cada dia nesse Brasil mais claras. Literalmente o Frei reza o terço no Brasil. 1 milhão de pessoas vão atingir e as pessoas vão assistir, claro, e as pessoas entram em pânico absoluto com o Frei rezando o terço. Impressionante, né? Bom, uma pergunta aqui então. O São Tomás de Aquino, né? O que chegou aqui chegou já um reforço aqui para mim, ó. O pessoal é muito simpático, trouxeram aqui um café e uma água. É impressionante aqui, um alto nível de prestatividade. Pode trazer aqui o café. Deixa eu pegar aqui o café. Obrigado, hein? Muitíssimo obrigado. Esse café acho que não é infinito, porque ele não tem, a xícara não vai. O pessoal tá brincando que é o café infinito, mas a xícara não vai comportar, ser infinito, entendeu? Dá até pra ver o café aqui dentro, então a gente não vai conseguir tomar ele longamente, né? Então vamos começar falando sobre São Tomás. Eu ia falar pra vocês quais são os santos e quais são os intelectuais da igreja que vocês têm como referência, ou que vocês vocês têm a percepção de serem os mais importantes, né? Então podem mandar aí nos comentários, no chat, quais são os santos intelectuais da igreja que são uma grande referência. Santo Agostinho e São Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, grandíssimo tema. Professor, sobre os livros deuteronômicos da Bíblia, que o católico considera e o evangélico não. Cara, esses livros aí, só livro da hora. Uns livros tipo Macabeus, né? Só coisa épica. Aliás, uma coisa que simplesmente eu não me conformo é que o Mel Gibson não fez o Macabeus. Isso era da hora. Putz, sabe? Revolta dos Macabeus é animal. E a birra que tinham com eles é que os Macabeus rezam pelos mortos, né? Eles rezam pelas almas daqueles que lutaram em batalha. Absolutamente épico. São Jerônimo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Bento, São Francisco Xavier. Eu sou particularmente muito fã de São Francisco Xavier.
Eu amo as cartas dele para o Japão e até hoje elas me impactam. Acho que em grande parte eu quis aprender japonês, na verdade, por causa das cartas de São Francisco Xavier. São Bento vai aparecer na nossa história de hoje. Santa Catarina de Siena, eu estudei no colégio Santa Catarina de Siena e eu sou um grande devoto e eu fiquei, foi um momento muito impactante para mim quando eu rezei na frente do túmulo de Santa Catarina de Siena. São José de Anchieta é o fundador dessa belíssima cidade, a cidade de São Paulo, a nossa Gotham City, cidade pela qual eu sou apaixonado. São Luís da França, que foi amigo de São Tomás. São Francisco de Sales é um ótimo autor. Quem nunca leu São Francisco de Sales, eu recomendo fortemente que vocês leiam, né? Então, olha só, vamos indo aqui para muitas Santo Inácio de Antioquia, grande referência, né? Então, vamos lá, recomendo aqui todos esses santos que eu citei, tanto a Santa Teresa d'Ávila, incrível também, grande autora mística. Então vamos falar um pouco sobre São Tomás de Aquino. São Tomás, novamente santo da minha conversão, ele era um menino extremamente inteligente, um menino grande, né? Muitas pessoas pensam São Tomás como gordo, mas ele na verdade tinha uma estrutura muito grande. E ele é exatamente de uma família da nobreza no sul da Itália. Na verdade é a região do Lácio, que é a região de Roma, só que é mais para o sul, indo em direção a Campania e indo em direção a Nápoles, né? Perto de Frosinone, que é Roca Seca. Essa região no passado era a região dos Sanitas, né? Então os Sanitas são os primeiros povos que são conquistados pelos romanos e que começam nessa cultura romana. Então a descendência dele é das mais próximas possíveis dos romanos old school, da velha história de Roma. Mas ele tem também influência na família germânica, e ele é parente, inclusive, do Frederico II, que é imperador do Sacro Império Romano Germânico, basicamente as famílias mais poderosas do mundo no período dele, né? E a família dele coloca ele para estudar com os beneditinos, porque Roca Seca é perto de Monte Cassino, que é exatamente o lugar do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento que fez esse grande renascimento católico pela Europa. Porque foi a partir dos mosteiros que a cultura na Idade Média foi sendo recuperada, foi sendo restaurada, foi sendo levada para tantos países e tantos lugares. E aí quando São Tomás ele entra em Monte Cassino para estudar, ele vai receber essa educação clássica, essa educação de altíssimo nível, que é a educação do mosteiro beneditino, de próprio Monte Cassino, né? E ele é um aluno de extremo destaque. E aí a família dele sonha com o quê, né? Sonha... primeiro a ideia ele tinha que ser cavaleiro, né? Porque quando eles viram muito eles viam... quando eles viam, basicamente, o São Tomás, né? Eles falaram, o cara é grande, vai ser cavaleiro, natural. Era assim que as pessoas exerciam o poder político na época. E aí quando... ele segue a vida da igreja, eles pensam assim, beleza, já que ele vai seguir a vida da igreja, aliás, quem quiser a melhor biografia de São Tomás, a fonte original de várias, é o Reginaldo de Piperno, que foi amigo dele, confessor dele, então uma pessoa que conhecia ele de forma muito próxima, né? E aí tem um livro muito bom do João Amial, tem o livro do Chesterton, tem várias versões modernas. Mas em geral essas fontes, a do João Amial, por exemplo, é muito, muito boa. Elas bebem do livro do Reginaldo de Piperno. E aí a família fala assim, olha, já que você vai seguir esse caminho da igreja, então pelo menos seja o abade de Monte Cassino. Seja uma pessoa de grande hierarquia dentro da igreja, um cara de extrema influência sendo abade aqui desse mosteiro. E aí São Tomás passa por essa formação e ele se apaixona por outra coisa, que é exatamente a ordem dominicana. A ordem dominicana, ela tem uma história bem, bem peculiar, né? Porque a ordem dominicana, São Domingos, participou de uma cruzada dentro da França, que era a cruzada contra os gnósticos, contra os cartaginenses. E os albigenses, que é outro nome ainda dessa
desse mesmo grupo, eles eram um grupo muito estranho, muito exótico, até para as heresias medievais, porque eles realmente entendiam o corpo como uma prisão da alma, eles rechaçavam a relação sexual, a fertilidade, eles odiavam a fertilidade, na verdade eles queriam que as pessoas tivessem relações sexuais sem fertilidade. Porque eles falavam que quando você engravida uma mulher, né, quando uma mulher engravida, você está aprisionando uma alma num corpo. E uma das coisas bizarras feitas pelos cartaginenses ou pelos albigenses era matar mulheres grávidas. E aí São Domingos participa da expedição e isso estava influência da Espanha. E aí São Domingos vai acompanhar a missão, são os cátaros, sim. Quando a cartaginenses, eu estou falando cartaginenses, mas são os cátaros, desculpem a minha confusão aqui, né? Eu tô lendo as guerras púnicas todo dia à noite. E tal, os cátaros, né? Cátaro quer dizer o puro. Cartaginenses são os inimigos dos romanos das guerras púnicas, Deus do céu. Então os cátaros, os albigenses, Simão de Montfort lidera uma expedição contra eles. E ele vence eles, né? Vence eles de uma forma até miraculosa, tem uma névoa, eles não conseguem se organizar. E aí, de fato, eles são derrotados. E a devoção para enfrentar os cátaros é a devoção basicamente, é a devoção do terço. A mesma devoção que agora que o Frei Gilson tá espalhando aí pelo Brasil pro pânico global pro Projac entrar em pânico, né? O Frei Gilson espalha a devoção do rosário. Meu Deus, imagina essas pessoas rezam o terço, imagina aquela destruição em massa que acontece. E o rosário, eles rezam ele por esse amor à cultura, por esse amor à fertilidade, por esse amor à família, por esse amor a Nossa Senhora. E essa devoção do rosário, então, o outro modo de combater a heresia passa pelo cultivo intelectual. A vocação dos dominicanos é uma vocação intelectual. Então é muita oração, muito sacrifício e estudo. Porque o erro albigense é um erro intelectual. Então ele pode ser desfeito intelectualmente. As heresias, você pode restaurar a fé verdadeira pelo estudo. E aí São Tomás, quando ele está exatamente começando a educação superior, saindo da educação de base dele, ele tem contato com a ordem dos dominicanos. E ele já era um menino excepcionalmente inteligente, e aí ele vê esse chamado de vida mendicante, ou seja, voto de pobreza. Ele vê esse chamado de oração intensa, e esse chamado de se entregar completamente aos estudos, e ele se apaixona. E aí quando o São Tomás se apaixona pela ordem dominicana, ele fala, vou seguir esse caminho. A família enlouquece. A família fala, olha, não dá. Voto de pobreza, você é um dos nossos herdeiros, você tem que levar adiante a nossa influência nobre, monárquica, sei lá. Você não tem como você fazer voto de pobreza, assim, enlouqueceu. E aí os parentes dele pegam ele e prendem ele numa torre. E a ideia deles é qual? Eles contratam uma prostituta para ver se ela seduz ele, e aí ele larga a ideia de ser dominicano. E aí eles contratam essa prostituta, né? É basicamente tem um filme italiano muito bom que eu vi uma vez, era muito engraçado essa cena, pelo menos, né? Que o filho chegava pros pais e falava, tem uma coisa para revelar para vocês, né? Aí os pais se juntavam e falavam, puxa, ele vai revelar que ele é homossexual, que ele é gay e tal, e a gente vai aceitar, a gente vai abraçar isso. E os pais, assim, muito empolgados, falam, não, a gente vai abraçar ele vai falar que ele é gay e tal, e a gente vai abraçar ele, vai todo mundo, nós vamos acolhê-lo e tal. E aí o filho chega e fala, eu vou ser padre. Aí os pais fazem uma cara de, meu Deus, que horror, ele falou que vai ser padre. Aí um grita, o outro faz uma cara como se tivesse morrido. E aí eles ficam assim, meu Deus, na minha casa não é possível. Fizeram lavagem cerebral dele, ele se perdeu, como pode, né? Então uma cena mais ou menos a mesma vibe, né? São Tomás de Aquino fala que vai ser dominicano, os pais resolvem contratar uma prostituta, falar assim, vai que a gente salva ele, né? Ele vai para prostituição. É mais ou menos como os pais que querem que o filho começa a rezar o terço, começa a ir na academia, começa a ler Platão, os pais desesperadamente falam, vai na balada, por favor.
Fala, não, mãe, eu quero ganhar dinheiro, levantar peso por Roma. E aí a mãe fala, não, filho, por favor, vai no carnaval. Vai lá, não, eu vi a live do Guilherme Freire, eu não quero ir no carnaval. Eu falo, não, vai no carnaval, filho, por favor, bota uma saia, vai no carnaval. E aí o filho não aceita. Então, na mesma vibe, né? Vai no bloquinho, por favor. E aí a criança fala, por Roma, não dá. E aí aquela barba, né? Vai deixando, vai crescendo a barba e tal. Enfim, acontece. E aí e aí exatamente São Tomás pega uma tocha e ele joga a tocha na frente da mulher e ela sai correndo. Então ele afasta ela com uma tocha. E inclusive, uma das histórias contadas é que os anjos deram a partir desse momento para ele um cinto de castidade, que direcionaram ele para a castidade. E aí ele pula pela janela, isso ele já é maior, né? Então é uma cena mais engraçada. E ele foge, ele provavelmente a irmã dele que ajuda ele a pegar um cavalo, alguma coisa assim. E aí ele foge para a França e vaza, né? Então absolutamente São Tomás ícone absoluto. Ele escapa e aí ele vai estudar. E ele vai fazer isso para quê? Para virar dominicano, para participar, para fazer voto de pobreza, para se dedicar à igreja. E essa inquietude intelectual dele vai levar ele para a Alemanha, para que ele pudesse estudar com um dos maiores intelectuais do período, que é Santo Alberto Magno. Alberto, que é um mestre da biologia, que é um mestre da ciência, que é um conhecedor tremendo, né, de tudo que envolve conhecimento científico. Alberto vai exatamente treinar ele no pensamento lógico, no pensamento científico. Aliás, Alberto é um grande catalogador, Santo Alberto, da biologia, do corpo humano. Então, São Tomás ele tem quase como um treinamento de biologia, medicina do período, né? E aí, na medida em que ele está passando por esse treinamento, ele vai ser exposto ao pensamento de Aristóteles. Porque a base da filosofia medieval é a filosofia agostiniana platônica, que é gigantesca. Aliás, o filósofo que mais inspirou São Tomás é Santo Agostinho. Santo Agostinho é porque São Tomás não chama, ao longo da obra dele, de Santo Agostinho de filósofo, ele chama de teólogo, porque para ele teólogo é mais do que filósofo, né? Mas Santo Agostinho é a maior influência. Mas a segunda maior influência da sua obra vai ser quem? Aristóteles. E Aristóteles vai ser chamado, São Tomás vai ser chamado de o filósofo. E de fato Aristóteles é incrível. Imagina, Aristóteles é a base do pensamento ocidental. Física, o Heisenberg falava, né? Quem não sabe física quântica não sabe porque não conhece Aristóteles. O aluno dele conquistou o mundo. O computador vem das máquinas lógicas, que vem da lógica aristotélica. Aristóteles é criador da ética, da política como nós conhecemos. É o grande pensador do mundo antigo. E São Tomás vai passar por uma formação bíblica absurda, uma formação assim de altíssimo nível, vai passar por essa formação científica e vai começar a se debruçar na filosofia de Aristóteles, né? E é nessa época da faculdade, faculdade não é o termo, né, mas da formação com Santo Alberto, ele... na faculdade me ensinaram que não existia dialética na Idade Média. Não, todo mundo era burro na Idade Média. Então você pode fazer o teste. Abre um livro de São Tomás agora e você vai ver como todos eram absolutamente desprovidos de inteligência. E aí, se você entender 4 páginas, o cara volta aqui, daí o cara fala, caramba, é tudo. E aí quando muito engraçado, né? Um teste, inclusive... para todo mundo que fala, os medievais são burros, dá de presente para ele a Divina Comédia e fala, me faz um resumo aí da Divina Comédia. Me explica todas as referências que estão aqui. Aí o cara rapidamente vai descobrir onde ele está se metendo. E o São Tomás de Aquino, ele vai então, bebendo dessa filosofia incrível, né? Vai ser um conhecedor profundo da Bíblia, tanto que ele vai escrever vários dos melhores comentários bíblicos da história. Então tem muitas pessoas que às vezes não querem muitos... É engraçado isso, né? Porque tem pessoas que são de formação protestante que às vezes tem preconceito com São Tomás de Aquino. Mas vejam, dada a premissa de que você está querendo valorizar a Bíblia,
Um dos autores que você mais deveria ler é São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino é um dos melhores comentadores da Bíblia da história. Duas coisas ele fez que são praticamente sem iguais. Uma, ele compilou a Catena Áurea. A Catena Áurea é uma série de frases e pensamentos sobre cada um dos trechos do Evangelho dos grandes membros da tradição da igreja. Então você vai passando trecho por trecho do Evangelho e você vai tendo como uma espécie de diálogo dos grandes sábios, dos grandes doutores, dos grandes homens que viveram essa tradição. E você está sentindo como se você estivesse dialogando com a história da igreja inteira na sua frente, com tantos grandes pensadores, dos primeiros até os dias dele. E esses pensadores, você está entendendo os trechos da Bíblia como praticamente nenhum outro lugar. Depois você tem os comentários dele. Tem comentários a livros do Antigo Testamento e aos Evangelhos. Os comentários dele aos Evangelhos é uma coisa quase como 5 páginas por versículo. Um negócio assim absurdo. Eu nunca vi nada igual aos comentários de São Tomás do Evangelho na minha vida. Nunca vi. Em nível de profundidade, conhecimento. Tanto que tem trechos do Evangelho que eu fui consultar para entender. Falei, o que está falando aqui? E aí eu abri, eu fui olhando várias fontes, e eu não encontrava nada. E aí no São Tomás tinha um texto desse tamanho e falava, caramba, finalmente ficou claro. Ele conhece demais o Antigo Testamento, ele conhece o... Tem gente que fala, ele não sabia grego, então ele não estava lendo no original. Besteira, ele na verdade tinha alguns dos maiores especialistas em grego ao lado dele, da história. Então ele fala que ele não sabe grego perto desses caras, mas ele sabe muito mais grego que a gente. E é muito bonito isso, porque a Catena Áurea serve para quem não leu Aristóteles. A Catena Áurea nem tem tanta relação direta com Aristóteles. Você não precisa ter lido Aristóteles para ler a Catena Áurea. Aliás, qualquer pessoa consegue ler a Catena Áurea, basta ler o Evangelho. Se você lê o Evangelho ao lado da Catena Áurea, você já consegue entender. A Catena Áurea nada mais é do que essa compilação dos grandes sábios da igreja comentando os trechos do Evangelho. Aliás, se tem um livro que vale para você entender bem a Bíblia, é a Catena Áurea. O primeiro livro, aliás, pode ser o primeiro livro para ser de São Tomás. Eu que tenho a menor barreira de entrada, creio que é a Catena Áurea. Infelizmente, eu acho que não tem edição em português muito acessível dos escritos de São Tomás sobre o Evangelho, né, dos comentários dos Evangelhos. Eu pelo menos não vi. E tem livros incríveis, tem ele explicando a oração da Ave Maria, tem ele explicando o livro de Jó. Os comentários de São Tomás ao livro de Jó, um detalhe, nessas ordens religiosas da época, uma das provas, né, de entrada nas faculdades era você decorar o Evangelho. Você tinha que saber o Evangelho de cor. O cara tinha que decorar o Evangelho inteiro, tinha que saber tudo que estava no Evangelho. Uma loucura completa, entendeu? Café com Deus Pai, estão falando. Cara, a diferença, com todo o respeito aí, mas a diferença entre Café com Deus Pai e a Catena Áurea é muito grande. O nível é muito superior da Catena Áurea, não dá pra comparar. Mas também é até apelação, né? É igual o cara falar assim, quem que você prefere, Rony do Palmeiras ou Cristiano Ronaldo? É assim, o Rony teve o seu papel, entendeu? Mas assim, eu não vou colocar os dois na mesma... eles não vivem no mesmo mundo, sabe? Beleza, o Rony ajudou o Verdão, né, nos jogos, tá? Mas assim, tem o Cristiano Ronaldo, né? Eles não são da mesma espécie quase, né? Então, assim, são coisas distintas, né? Então não tem edição tão acessível dos comentários do Evangelho, mas deveria ter, porque é um livro incrível. E um dos testes de entrada do cara nessas ordens religiosas, o cara sobre nas hierarquias, era exatamente ele saber o Evangelho de cor. O cara tinha que decorar o Evangelho. Até porque não tinha eles não tinham a cópia de todos os livros em casa, porque os livros tinham que ser copiados na mão. Então o cara tinha que ir na biblioteca consultar, então eles tinham que decorar para poder consultar. E São Tomás de Aquino, aqui vem a coisa das mais absurdas dele. Ele ditava os textos dele, de cabeça. A Suma Teológica, que é uma das grandes obras de São Tomás, ela foi ditada.
para 4 escrivãos ao mesmo tempo. Ele estava editando um livro, outro livro, outro livro e o outro. Ele editou para 4 escrivãos ao mesmo tempo. E ele faz referências infinitas a Aristóteles e a Bíblia. E ele vai tirando isso de cabeça, ele decorou essas referências. E a quantidade de erros é mínima. Às vezes uma proposição que está errada, uma palavra que está invertida, é quase nada, você vê nas notas dos tradutores. Em geral, ele ditava com perfeição absoluta todos os trechos. Ele passou uma vida inteira dedicada à memória dessas grandes obras. Inclusive no processo de canonização dele falam isso, que já é um milagre a própria forma como ele ditava as coisas. E aí ele fala, apesar das diferenças com a doutrina atual, acredito que uma live sobre Orígenes vale a pena. Bom, Orígenes é citado, né, por São Tomás em alguns trechos. E aí, a Suma Teológica, ela é um livro introdutório, mas é um livro introdutório para quem? Por um aluno que passou pela formação do Trivium, por aquela formação clássica, e os clássicos latinos. Aí ele passou pela filosofia e agora ele entrou na teologia. Então ele estudou filosofia. Então para o aluno que já estudou filosofia, a Suma Teológica é um livro de introdução, é como um compilado geral. Que ela seja um livro difícil de ser lido nos dias atuais mostra a nossa decadência intelectual. Mas de fato, quando você olha a obra inteira de São Tomás, compara com o Ente e a Essência ou outras obras, é uma obra introdutória, uma obra pedagógica, didática. Então a Suma Teológica é uma das primeiras obras, na verdade, que o estudante de filosofia consegue ler de São Tomás. O De Veritate, ou as questões disputadas sobre a verdade, né? O De Veritate. Ou outras obras são mais difíceis. Os comentários bíblicos são mais fáceis. A Suma Teológica ela está num nível introdutório, mas ela ainda tem um grau de dificuldade maior. Aí o que tinha me perguntado antes. É bom que a pessoa tenha um bom contato com a filosofia de Platão, para depois ter um bom contato com a filosofia de Aristóteles, para depois ter um bom contato com a filosofia de Santo Agostinho, para daí conseguir ler a Suma Teológica. Isso é absolutamente a linha pedagógica que a gente segue na Filosofia do Zero. Até postar o link aí, pode mandar o link de novo, mas assim, vai ter que fazer essa trilha. Daí tem que ser acompanhado na trilha. Ler São Tomás, ler a filosofia dele não é uma tarefa fácil. Uma das razões pelas quais eu criei o Filosofia do Zero foi para as pessoas conseguirem ler São Tomás de Aquino. O que já tem, graças a Deus, muitos alunos. Posto o link de novo aí do Filosofia do Zero. Já tem muitos alunos que, graças a Deus, conseguiram depois do Filosofia do Zero. Mas é isso, o cara teve que ler Platão, aí começar a ler Aristóteles, aí fazer o curso lá de Santo Agostinho. Aí começa a ficar mais fácil, né? E a Suma Teológica ele fala, né? Não lhes dei carne, fala o apóstolo, mas lhes dei leite. É a coisa trabalhada para ser realmente mastigada para a pessoa conseguir estudar. Existe uma barreira de entrada na Suma Teológica que é a pessoa entender a estrutura do texto, né? O texto da Suma Teológica, ele basicamente você tem perguntas, aí aparecem objeções a essas perguntas, e aí entre as objeções que são colocadas vão ter as respostas às objeções, a resposta, né? Primeiro a resposta à pergunta, depois a resposta às objeções. Então, demora um tempo até a pessoa se acostumar com esse estilo, né? Que tem questionamentos, tem as objeções que são argumentos. Uma coisa interessante da Suma Teológica quando você coloca os argumentos dele contrapostos a quem eram os caras que argumentavam contra as teses que ele está defendendo, por vezes São Tomás de Aquino faz um esforço para defender o argumento do cara que é contra ele melhor do que o cara. Ele simplesmente se esforça para que o argumento do cara esteja impecável. Porque quando ele refutar o argumento do cara na parte dele, ele vai estar refutando o argumento de verdade. Ele não vai estar simplesmente atacando um espantalho. Isso é incrível, isso é fantástico. É um nível de retórica altíssimo, assim, é um nível de dialética, no fundo, altíssimo. Isso vai produzir uma verdadeira catedral, é uma obra estruturada de uma maneira harmônica e belíssima, né? Quando ele estudava com Alberto, ele era muito quieto e o pessoal começou a apelidar ele de boi mudo.
Inclusive conta a história que falaram de uma vaca voando, né? E ele foi correndo para ver. E aí começaram a rir da cara dele e ele falou, eu prefiro acreditar numa vaca voando do que os monges estão mentindo. São Tomás, né, com esse apelido de boi mudo, Santo Alberto falava, olha, vocês podem chamar ele de boi mudo, porque ele era grandão e quieto, né? Mas um dia vocês vão ouvir a voz dele por toda a Europa, né? Vão ouvir ele mugir por toda a Europa. E de fato, vai se forjar um dos maiores intelectuais da história, talvez o maior intelectual de todos os tempos. Essa obra dele, que une a filosofia de Aristóteles, a filosofia de Agostinho, a Bíblia de uma maneira tão proeminente, né? Ela vai encantar o rei da França. O rei da França, São Luís, que foi santo. Sorbonne, que é a faculdade principal da França, era o confessor de São Luís. A Sainte-Chapelle, uma obra arquitetônica belíssima, obra de São Luís, né? E até o pessoal da produção, se conseguisse subir, eu não sei se consegue subir fácil uma imagem da Sainte-Chapelle no canto da tela, só para o pessoal sentir a vibe da época, né? E sabe que São Luís chamou ele ficava quieto, né? Ele estava em silêncio. E aí eu falando que ele estava meditando, ele finalmente achou a solução para um problema. E aí o São Luís falou, tragam os escrivães, né? Vamos trazer o pessoal, vamos resolver agora. Então ele era tão absorvido com as perguntas intelectuais, com os problemas da alma, que ele simplesmente não ligava para as disputas políticas, para as disputas desse mundo, né? Inclusive uma vez ele estava andando nos Alpes e estava passando pelas montanhas. E aí quando ele estava passando pelas montanhas, eles olharam, né, vastos territórios. E aí um colega monge dele falou, olha, imagina ser o dono de todas essas coisas. E aí ele falou, eu só queria aquela página que está faltando do Aristóteles. Eu não quero saber de ser dono de todas essas coisas, eu queria só aquela página faltante. É um homem, então, que é preocupado com a verdade acima de qualquer coisa, né? Imagina, o cara vai encontrar o rei da França, o cara mais poderoso que tem. E ele não quer saber da briga política, não quer saber de nada, ele quer saber da verdade, quer saber resolver os problemas teológicos, porque a salvação da alma vem antes de qualquer outra coisa, né? E o resultado disso é que quase nenhum filósofo da história foi tão levado adiante pela igreja, né? A quantidade de papas que exaltaram ele é uma lista vastíssima. Como disse um dos papas, ele falou, salvo engano foi Leão XIII que falou isso, a ninguém praticamente foi dada a honra que foi dada a São Tomás de Aquino. Os pais do Concílio de Trento abriram ao lado das escrituras sagradas as suas páginas, para tirar inspiração e para seguir as suas páginas, para que elas guiassem o concílio. Por diversas vezes, São Tomás de Aquino foi colocado como o grande filósofo da igreja, né? E a linha de educação da igreja como o próprio tomismo. Isso não a Sainte-Chapelle, olha que coisa linda. Então, uma comparação feita por diversas vezes é que a própria Suma Teológica é estruturada ao molde das catedrais medievais. Porque você tem várias partes, né, que a pergunta vai entrando em temas muito específicos, só que todos esses temas fazem parte de um todo maior. E esse todo faz parte de um todo ainda maior, e tudo vai apontando para os céus, tudo vai direcionando, apontando o olhar para cima. Então a Sainte-Chapelle é a grande obra que representa essa vida de São Luís e que sem dúvida já é impactada pela filosofia escolástica, né? Escolástica porque eles estudavam a partir das universidades, pela filosofia escolástica que São Tomás levou adiante. Então, eu acho que isso é linda, Sainte-Chapelle, né? Acho que eu já pode tirar a imagem, mas olha que coisa linda, Sainte-Chapelle. E sabe que tem até, vocês falaram de desenhos originais de São Tomás, de textos, tem textos, inclusive tem... ele tinha um hábito que eu também tinha na escola, que ele desenhava, enquanto ele ficava ouvindo as aulas e tal, ele ficava desenhando, né, no canto das folhas. Então tem, por exemplo, o texto original, tem lá no Vaticano,
os originais dos textos dele, e aí tem, por exemplo, uma anotação de aula dele que ele desenhou um cavalo no canto da folha, ele ficava desenhando. Mas isso tudo agrega para a simplicidade dele, né? Sabe que quando tinha, só me engano, no aniversário deles eles podiam pedir o que eles quisessem, né, para comer, e ele só falou, eu só queria uma porção dupla dos peixes, né? Enfim, ele tinha fome, ele era grande, né? Mas é engraçado porque é tudo muito simples, ele não tinha medo de nada. Inclusive, uma vez ele passou por um procedimento cirúrgico, que eles não tinham anestesia, né? O homem moderno agora já tem todo tipo de... Bateu o pezinho, toma uma anestesia. Na época dele não tinha nada disso. E ele passa pelo procedimento cirúrgico sem anestesia e não chora, não reclama nada. Então esse mesmo homem que aguentava, sei lá, tá sendo cortado ali e não reclamou, esse mesmo homem tinha medo de trovão, né? Então, ele não tinha medo de nada, esse é trovão, que é um medo infantil, né? Então ele preserva ao longo da vida essa simplicidade muito grande, né? Aliás, praticamente nenhuma palavra descreve melhor o Dr. Angélico, que é Dr. Angélico não só porque ele falou muito bem sobre os anjos, mas também o Dr. Angélico porque os anjos voam porque eles não se levam a sério, né? São Tomás tinha essa união de bom humor e basicamente essa união de bom humor e de simplicidade que é tão notória, né? Sim, não. Estou falando de trovão, medo sério. Bom, especialmente quando você não tinha um monte de prédios com para-raio, é um medo mais sério, né? Mas quando você está num lugar fechado, é mais improvável, né? Você receber um trovão. Então, claro, daí esse é o aspecto simplicidade mesmo, né? Simplicidade acho que é um termo que descreve ele muito bem, né? É engraçado porque o São Tomás de Aquino, ele escreve também belos hinos de devoção. E o mais notório deles é o Adoro-te Devote, um dos meus cantos favoritos, um dos cantos mais bonitos da igreja, né? Falam que São Boaventura entrou numa disputa com São Tomás. Na verdade, tinha uma disputa para qual seria a música de Corpus Christi. E aí São Boaventura escreve um hino. E aí quando ele encontrou os dois hinos de São Tomás, que é o Pan de Língua e o Adoro-te Devote, ele rasgou o próprio hino dele e falou, cara, deixa quieto, não tem, vamos seguir com esses, né? E São Tomás de Aquino também, ele inspira todo um pensamento, porque, vejam, havia uma linha, né, de que se nós voltássemos a entender o mundo material, a economia, a lógica, a política, nós íamos nos afastar de Deus. Não, isso vai afastar de Deus. São Tomás é exatamente o homem que mostra que todas essas realidades terrenas podem estar conectadas, ligadas àquilo que é eterno e àquilo que é divino. Ele simplesmente, você consegue enxergar perfeitamente como o ideal cristão pode ser vivido a despeito de você ter uma visão clara sobre a economia, sobre a lógica, sobre a política, sobre todo tipo de realidade do mundo, né? Ele os tratados de alma dele são lindíssimos. Então é interessante porque quando ele vai chegando mais para o final da vida dele, ele tem um momento místico. E veja, nós estamos falando de alguém que talvez seja o maior intelectual da história da igreja, né? Talvez um dos maiores intelectuais do Ocidente. Sem dúvida, o maior intelectual medieval. E ele tá rezando diante do crucifixo. E aí o Cristo fala para ele, mas o que você quer, Tomás, né? E ele fala, só a ti, Senhor. Ele tem essa espécie de visão espiritual e ele tem o impulso de queimar todos os livros dele. Porque ele falou que perto do que foi revelado, tudo que ele escreveu é palha. Todas as coisas dele aquilo está muito aquém daquilo que foi revelado. É lindíssimo, né?
E graças a Deus, o diretor espiritual dele falou: pelo amor de Deus, não queima nada do que você escreveu, deixa o que você escreveu, deixa o que você escreveu porque é importante. Ele ficou muito mal com a ideia de usarem o aristotelismo para promover o secularismo e um pensamento mais nominalista, como, por exemplo, Sigurd Brabanto, né, que era um adversário intelectual do período. Aquilo aborrece ele. Outra hora que ele está aborrecido, você vê isso nos escritos, são com as pessoas que falam que os atos sexuais são malignos, que o corpo humano é maligno. Ele se irrita com isso, que é a tendência dos cátaros, é a tendência dos albigenses. E ele, de fato, fica revoltado com isso, né? Diretor espiritual é o padre que atende à sua direção espiritual. Ele ouve as suas confissões e ele dá um direcionamento para a sua vida espiritual, dá conselhos espirituais que vão guiando você no caminho. É muito bom que as pessoas tenham um diretor espiritual para guiar, porque a confissão, você fala os seus pecados, mas você recebe o perdão dos pecados, mas não tem necessariamente um direcionamento na confissão. E aí, quando você tem, de outro lado, a direção espiritual, você recebe esse aconselhamento, né? E ele é chamado para o concílio de Constantinopla e ele vai falecer novo, salvo engano, ali próximo dos 42 anos, né? Então é incrível porque o legado dele é o legado da tradição da igreja quase todo. De Veritate talvez uma das obras ápice dele. As questões disputadas sobre a verdade, eu nunca vi nada parecido com aquilo em termos de discutir o que é a verdade. Tanto que as pessoas às vezes falam para mim o que é a verdade, né? O que é verdade, o que é o bem para a filosofia. E aí eu fico pensando, caramba, por onde eu começo, né? Porque vem os textos do De Veritate na minha cabeça e a discussão vai embora. Nós estamos falando de um dos maiores gênios da metafísica que já viveram, né? Tem gente falando que ele faz 49, né? Mas, quer dizer, é novo, né? Pensa que no Império Romano, sei lá, Caio Mário estava ativo com 60 e tantos anos. Então, numa época que basicamente você tinha uma medicina pior do que na época dele, tinha um avanço da medicina para a época dele comparado ao Império Romano, as pessoas viviam mais, muitas pessoas viviam mais do que a idade na qual ele morreu. E uma coisa bonita, né? Então ele morre em parte a caminho do Concílio de Lyon. Um dos projetos da fase final da vida dele foi exatamente resolver o cisma do Oriente. E ele escreve um livro sobre o erro dos gregos, né? Que é basicamente tentando resolver o cisma do Oriente. Imagina São Tomás tivesse resolvido o cisma do Oriente. Até hoje, tantos problemas que não existiriam. Bom, esses conflitos com a Rússia já não existiriam, né? Talvez o maior flagelo da história espiritual, de fato, tenha sido o cisma do Oriente, porque eu, pelo menos, sou um grande fã da Igreja Oriental. E São Tomás admira tantos pensadores da Igreja Oriental também, como Basílio Magno, como Gregório de Nazianzo. Então, a lista de erros dos gregos é muito boa. Quando outro diálogo intelectual deles é com os muçulmanos, né? E aí ele escreve a Suma contra os gentios no caso, sendo eles os muçulmanos. E na Suma contra os gentios ele contempla o pensamento de aristotélicos muçulmanos, né? Porque os muçulmanos recebem uma grande influência de Aristóteles via os cristãos siríacos, né? Porque os cristãos siríacos preservam os textos de Aristóteles e daí os muçulmanos recebem isso. E aí ele basicamente conversa com eles e de fato é incrível. É um diálogo de altíssimo nível e fica muito claro que a interpretação muçulmana fica parecendo limitada versus o Averroes, fica parecendo limitada a leitura dele ou outros, ou Avicena, sei lá, perto da leitura de São Tomás, né? Então, quando nós olhamos para São Tomás, o Frei Gilson literalmente só está rezando o terço, né? O Frei Gilson nem passa por nada dessas coisas, ele só está rezando o terço. É muito bom isso, né? Ou o mundo que nós vivemos, né? O Frei Gilson fez o que? Rezou o terço.
ódio global contra ele. Mas enfim, quando nós refletimos sobre a vida de São Tomás, é uma vida que quase... A Hannah Arendt falou isso dele, né? Não tem intelectual que a obra dele não satisfaça a inteligência, né? Que você, cada página, vai satisfazendo cada ponto da inteligência, cada ponto de todas as coisas, né? É realmente um deleite intelectual. Eu acho que se as pessoas quiserem ter uma meta para o estudo de filosofia, uma grande meta é ler a vida de São Tomás. Então, eu sou eternamente grato porque eu me converti lendo as provas da essência de Deus, que tem live aqui já no canal, quem não viu, podem procurar a live, né, as provas da essência de Deus de São Tomás, que na verdade eu só consegui falar da primeira na live, passou a live inteira, eu só falei da primeira e não consegui terminar, né? Mas de fato, é uma influência a qual eu vou ser sempre grato, né? Mas enfim, fala sobre as 5 FIIs no FDZ. Uma boa colocação. Eu acho que a gente deveria ter uma aula sobre as 5 vias no FDZ. Apesar de eu falar isso em vários podcasts e aulas, eu acho que dá para entrar nas 5 vias de maneira mais específica lá no Filosofia do Zero, né? A igreja é um tesouro da sabedoria, um oceano infinito de verdade. Como eu queria tê-la conhecido antes. O protestantismo perto dela é um riacho raso, onde a sede nunca é verdadeiramente saciada. É que a questão é que não é uma boa ideia romper com a tradição, né? Inteira. É que não faz sentido, né? É só isso. Acho que o ponto veja que o bom quando uma pessoa começa a ler a Bíblia e outras coisas é que ela naturalmente vai começar a procurar quem interpretou a Bíblia e quem levou adiante essa tradição, né? Uma pergunta sequencial à Bíblia é quem escreveu a Bíblia, né? E quem escreveu a Bíblia fez alguma coisa. E esse quem escreveu a Bíblia, ele vai te levar para uma tradição. Deus não deixou uma religião, né? Ele fez o quê então? Ele veio aqui, tomou um chá e voltou para casa. O que ele fez foi só deixar uma religião, não fez nenhuma outra coisa, na verdade. Né? Vamos estudar, fazer um curso de São Tomás. Filosofia do Zero. Entra na lista. Mas antes disso você vai ler as aulas de Platão, você vai ver as aulas de Santo Agostinho, e aí depois de Aristóteles você vai ler, aí depois você vai mergulhar no São Tomás de Aquino. Pode confiar em mim, tem que passar por essas etapas antes. Poderia comentar um pouco sobre a visão de São Tomás para a economia? Boa colocação. Bom, o São Tomás, em termos de política, ele defende a monarquia mista, que é o monarca com uma aristocracia com um elemento de república, que é especialmente o fortalecimento dos municípios. E em termos de economia, ele foi uma grande influência para a economia escolástica, que é a grande base para a economia mais funcional e clássica que existe, né? E então ele foi extremamente influente para os dois, né? Daria uma aula sobre São Tomás, poxa, influenciou. Agora tem uma grande linha de psicologia tomista. São Tomás é o grande filósofo da filosofia das virtudes. Abriu uma grande linha de pensamento na economia. Enfim, daria para explorar vários aspectos dele, mas esse a gente vai explorando no Filosofia do Zero. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Evento presencial em Vitória. Quem não entrou no evento presencial em Vitória, aproveite para entrar. Tá ali o link. Não percam a chance de fazer Vitória. A última chance, aliás, né? É essa sexta o evento, não é isso? É essa sexta produção o evento? Cara, é essa sexta o evento. Então, e vai ter live quinta. Vou fazer live quinta. Vai ter live quinta, 12h10. As lives voltaram com tudo, galera. Eu não vou para lugar nenhum. 12h10. Agora, evento presencial em Vitória. Quem não se inscreveu, aproveite e se inscreva, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Quem não entrou em Vitória, entra. Quem não entrou em Filosofia do Zero, entre, tá bom? E aproveite, pessoal, quem tá aí, deem o like e compartilhe a live. Vamos quebrar o Shadowban no canal, tá bom? Grande abraço, até a próxima.